Que outra história rara que você me contou de quando ele foi ao Teatro Municipal para ver convidado uma apresentação de um seu espetáculo e tinha um famoso artista local e essa é uma história incrível, né? Essa é belíssima. Em todos os jornais cariocas, né? Porque, assim, o único, e era verdade isso, né? O que se dizia, o único intérprete do Teatro de Pirandello no Brasil até aquele momento era um autor da velha guarda, um beniamino do público, muito amado pelo público, chamado Jaime Costa, que tinha rodado o Brasil mesmo, o interior também, durante muitos anos, desde 1924, durante 3 anos, né, com uma montagem de Pois é isso, Così si vi pare, traduzida por um tradutor que preferiu permanecer anônimo. Enfim, ele permaneceu anônimo, preferiu, sou eu que estou colocando. Mas eu fiquei um pouquinho pesquisando e eu dei algumas explicações do porquê que o tradutor, que era um poeta, Paulo Gonçalves, preferiu permanecer anônimo, né? Se der tempo, eu explico para você. Mas a questão é que Pirandello, então, em 27, trocando de cortesias, ele tirou a peça do cartaz da sua temporada para não fazer concorrência ao colega Jaime Costa. E não só isso, né? Arrumou um fraque alugado, acredito eu, né? E compareceu. Eu gosto de ficar pensando, aí não tem como, né? É bom que a gente é diretor de teatro, que a gente pode inventar. Pirandello que vai alugar o fraque, né? Para ir na temporada do outro, né? E por que ele foi de fraque? É certo, porque ele compareceu a traje, a rigor, está escrito nos jornais, na apresentação de gala no Teatro Trianon. O Jaime Costa, se vocês forem ver pelas fotografias, era um ator de corporatura maciça, né? Eu sempre penso em Gilberto Gove quando vejo a foto do Jaime Costa, né? Porque era um ator meio grosso, né? Que emprestava ao protagonista de todas as suas peças, mas especialmente dessa, Lamberto Laudis, também uma sua expressão típica, uma expressão colérica, aqueles bigodes de português e umas olheiras fundas, né? Como o Gilberto Gove, né? A gente tem um grande comediante. E ele era muito bem amado pelo público e se comportava como bem amado pelo público. Então, fazia o quê? Ele não ensaiava junto com a companhia, tradicionalmente. Ele colocava uma cadeira ali e quem ensaiava eram os atores comprimários, né? Ele improvisava. Isso é importante entender, porque toda a tradição do teatro brasileiro se parece muito com a tradição do teatro italiano, dava esse privilégio, era um privilégio ao ator principal improvisar, como na tradição, porque o improviso se fundamentava na presença do ponto e dava licença ao ator fazer aquele papel todo dia diferente. Porque ele recebia o texto e propunha todo dia uma interpretação diferente, né? Então, a gente tem que valorizar também esse tipo de atuação, né? Então, mas o que ele fazia? Ele recheava as peças de piadas, né, de cacos, e cortava sem piedade os papéis dos outros quando fossem eficientes, né? Então, sem nenhuma coerência. Essa fala, eu gostei, o público gosta, vou pegar. Mas, Jaime, não tem nada a ver com o seu papel. Não importa, né? Vamos lá. Então, a questão é que, para a ocasião, olha o que ele fez. Ele chamou um diretor, chamado na época um ensaiador, porque o conceito de diretor ainda não existia, a gente ainda não existia, né? Um ensaiador, e pediu para o ensaiador Átila de Moraes para disciplinar um pouquinho o evento, né? Por causa da presença de Pirandello. Tirou o ponto, olha o esforço, né? Tirou o ponto e estreou. Aí, o que aconteceu? Pirandello assistiu, foi entrevistado na saída, quente assim, vapt-vupt, e falou o que ele pensava. E ele disse que gostou muito, louvou o bigode. Eu já penso que ele estava de sacanagem, né? Mas, enfim, pode ser que não. Louvou muito o bigode do senhor Jaime, o vestidinho de 2 palmos da menininha Ismênia, a sobrecasaca estilo 1830 do professor, isso é muito Pirandello, né? Ele fala isso. E a caracterização que ele achou magnífica.
Aí disse o jornalista que perguntou ao mestre se ele tinha entendido. E parece que Pirandello respondeu: não entendi nada, não, senhor. O senhor Jaime me fixava como para me consultar e eu assinava, aprovando. Aí a gente imagina Pirandello ali de fraque, sentado na primeira fila, sem entender nada, adorando o bigodinho e o vestidinho e fazendo para o ator que está observando ele. Mas, pergunta o jornalista, se o senhor não entendia, como é que aprovava? Pergunta cabível. E parece que Pirandello respondeu: mas é por isso mesmo que eu aprovava. Só que, veja bem, no dia seguinte, essa que é a história que você gostou muito, porque toca a gente até hoje, nós encenadores italianos que queremos fazer peças italianas e que moramos no Brasil, toca até hoje, né? Porque eu descobri essa história porque fui procurar peças de Pasolini, de Dario Fo na SBAT e descobri que Dario Fo não quer passar pela SBAT. E quando eu fui perguntar para ele, enfim, agora não quero ser snob, mas eu tinha uma relação forte com ele, por que as SBAT não? Ele disse: mas as SBAT famosa, rouba, né? As SBAT rouba, os autores italianos não passam pelas SBAT. Mas é uma lenda, né, que se estabeleceu. Agora, veja bem, Pirandello no dia seguinte foi às SBAT para investigar por que diabo não lembrava de ter recebido nenhum tostão da montagem depois isso pelo Jaime Costa até aquele momento. Aí o que aconteceu? O tesoureiro apresentou uma prestação de conta que não o deixou satisfeito. Teve uma coisa de batata quente, sabe? A culpa é dele, que pareceu um melodrama italiano, mas finalmente Pirandello voltou para Roma, foi à SIAE, Sociedade Italiana de Autores e Editores, e exautorou a SBAT na arrecadação de seus direitos autorais, o que a SIAE fez e aplicou para todos os autores italianos que no Brasil passaram a ser administrados por um agente particular argentino. Olha o desplante. Isso até a década de 50, pelo menos. Até a década de 50, pelo menos, porque era um papo entre os diretores italianos do TBC também, que para negociar as peças de Pirandello tinha que passar por esse agente argentino. Um fato, sabe, que me parece bem interessante também para explicar o porquê o tradutor tinha preferido ficar anônimo. É porque, possivelmente, né, no Brasil havia uma tradição, digamos, um hábito que, numa época assim, de estabelecimento do conceito de direito autoral, poderia também não parecer muito criminal, muito ofensiva, de não pagar direito autoral para os autores. De fazer o quê? Traduzir com um tradutor que aceitasse ficar anônimo e ganhar o dinheiro da peça inteira, que era provavelmente o que vinha fazendo Jaime Costa. Depois que eu escrevi dessas viagens, eu realmente me perguntei se Pirandello, como capicômico, o que ele falava para os atores, né? Capicômico é o dono da companhia, mas no caso ele era autor também, né? Então a demanda para ele era muito mais intensa, né? Porque havia realmente uma função, uma dupla função, seja de organização, né, de direção organizativa, produtiva, seja de organização no sentido de direção artística dos processos criativos, né? E eu queria te dizer uma coisa que a gente não falou: as 14 peças no idioma original. Veja bem, o público assistia tudo em italiano e não havia legenda. Então, os pontos eram úteis também, porque enlouquecia nas caixas. Os pontos, não sei como é que eles faziam nas caixas, né? Os jornais apontavam peça por peça, antes e depois, apresentação e comentário, na seção teatro e circo. E na seção moda, todo dia, é muito interessante estudar essas peças, essas turnês, porque tem muito material nos jornais da época, né? Todo dia eram descritos pontualmente vestidinhos, chapéus e mises da primadonna. Pontualmente. Ontem a Marta Aba vestia isso, carregava esse chapéu, não sei o quê. Mas é claro que nesse contexto,
com essa paixão toda que você descreveu também, né? E a gente sabe também que existe uma relação ali estudada de diversos pontos de vista, e eu tenho uma opinião a respeito de preferência, predileção do Pirandello pela primadonna Marta Abba, né? Que era a atriz preferida dele, né? E que tinha camarim exclusivo, né? Com alguns hábitos um tanto fetichistas muito interessantes quando a gente vai estudar a relação de Pirandello com os atores. Por exemplo, Marta Abba colocava como Eleonora Duse, né? Depois, né? Que nunca trabalhou com Pirandello, não é para confundir, mas a Marta Abba colocava em respeito ao maestro na porta do camarim o nome da personagem e não o seu próprio nome. Isso é muito interessante, né? Ou seja, começa por aí, né? A relação de uma atriz com a imedizimação no personagem, né? No momento que entra no camarim, já vira personagem, já se maqueia como personagem, já responde como personagem. Então, vocês imaginam o trabalho do coitado do capo cômico. Cara, o capo cômico, não faltava problemas para o capo cômico, as voltas com ciúmes do elenco, pânico das estreias, caprichos da Marta Abba, problemas dos cenotécnicos, devia ser infernal. Imagino que não sobrasse muito tempo para se dedicar à escrita. Mesmo assim, né, Alvise, você lembra certamente que reza a lenda, a gente estuda no Liceu, que foi em Montevideo que Pirandello esboçou as primeiras cenas de Gigante della Montagna, né?